Brasil, com a pandemia, a Organização Mundial da Saúde estima que houve um aumento de 25% nos casos de ansiedade e depressão em todo o mundo. Para lembrar de como é importante cuidar da saúde mental, em 2014 começou a campanha Janeiro Branco. A Caroline Correia está com 2 psicólogas e tem outras informações para a gente. Boa tarde, Carol. Dá para a gente identificar quando a pessoa está com algum tipo de problema? Oi, Letícia. Boa tarde para você, para o Renato e para todo mundo que está nos acompanhando. Dá sim, como você disse, são várias doenças mentais, né? E sobre isso nós vamos conversar com a doutora Gisele, que está aqui do meu lado. Boa tarde, doutora Gisele. Queria que a senhora falasse um pouquinho, né? Quem são as pessoas que estão suscetíveis às doenças mentais, né? Tem um público hoje em dia muito maior. Sim, eu costumo dizer que se você tem um cérebro, você corre o risco de ter uma doença mental. As pessoas acham que doença mental dá no outro, dá em alguém que é louco, que tem um problema, que já tem uma predisposição genética, mas na verdade todo mundo tem o risco de ter um adoecimento mental. Então essa campanha é um alerta para que todas as pessoas tenham essa atenção voltada para cuidar da própria saúde. E quando que a gente pode já começar a procurar, né, a ajuda profissional, né? Diante de que sintoma a gente pode buscar essa saúde mental? O ideal é que a gente faça um trabalho preventivo, assim como no cuidado da saúde física, que a gente faz um check-up de preferência anual. O ideal é que de tempo em tempo as pessoas chequem como é que está a saúde mental, mesmo que seja por uma autorreflexão, procurar uma ajuda profissional. Mas se a pessoa tiver em sofrimento, qualquer tipo de sofrimento, de relacionamento, sofrimento no trabalho, qualquer sofrimento que impacte no dia a dia dela, é importante que ela faça uma avaliação o quanto antes. A gente tem algumas doenças mentais mais presentes hoje em dia na sociedade, né? E muita gente às vezes fala que é frescura, né? E não é frescura. Sim, a gente ainda, infelizmente, ainda tem essa ideia, né, de doença mental como sendo uma bobagem, uma fraqueza. Mas, na verdade, a doença mental tem um comprometimento bioquímico também no cérebro, então a gente precisa levar isso em consideração. E as mais comuns atualmente, que estão cada vez maiores, principalmente depois da pandemia, a ansiedade e depressão, né, que a gente precisa ficar atento. Desde 2017, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Então, é uma coisa que a gente precisa estar alerta e pode acontecer, como eu falei, com qualquer pessoa, né? E tem algum sintoma específico que a pessoa deva ficar atento? Como eu te falei, o importante é, se tiver comprometimento no dia a dia, é importante procurar ajuda. Mas a ansiedade, por exemplo, é um transtorno que geralmente as pessoas têm uma preocupação excessiva, né, um medo de que alguma coisa no futuro vai acontecer, e ela vive esse medo como se fosse no presente, né, tenta controlar as circunstâncias para evitar esse medo. Tem sintomas físicos também associados, como falta de ar, tontura, dor de cabeça, palpitação. Então são sintomas que acabam comprometendo também o dia a dia porque acomete o físico. A depressão, que também é um transtorno muito comum, ele tem mais a ver com a questão da desesperança com o futuro, aquelas pessoas que estão mais com uma tristeza que sem motivo aparente, que ela não tem perspectiva de futuro, tem uma ideia assim de pra quê, né, perder o sentido da vida. Isso também traz um grande comprometimento no dia a dia. Então esses comprometimentos, o sofrimento em si, faz com que a gente tenha que estar mais atento, principalmente no estresse também, né? Então a gente vive cada vez mais acelerado, cada vez com mais demandas. Todo mundo fala, estou na correria, né? Essa frase virou um jargão comum das pessoas. Então estar na correria é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento de doenças mentais. Perfeito, doutora, muito obrigada. E olha só, nós estamos no Ambulatório Municipal de Saúde Mental em Guaratinguetá. Muitas cidades oferecem esse tipo de atendimento e é sobre isso que nós vamos conversar com a doutora Cecília. Doutora, boa tarde. Queria que você falasse um pouquinho, né, como que eu posso buscar esse atendimento público? Então, o caminho inicial para um acompanhamento, atendimento público, se inicia no posto de saúde mais próximo da casa do paciente. É lá que inicia o processo de prevenção, quando o paciente começa a apresentar alguns sintomas. Dentro da prevenção é possível fazer uma avaliação se o caso é necessário ser encaminhado para a psiquiatria. Sendo avaliado que é caso de psiquiatria, é encaminhado para um serviço especializado, ambulatório de saúde mental, que é o local aqui onde a gente está conversando, mas também tem o CAPS 2, que é uma outra unidade de saúde mental que trabalha com a questão da psiquiatria, e também tem o CAPS IJ, que trabalha com a infância e adolescência. E quem que pode buscar atendimento, né, nesses lugares? Qualquer pessoa que perceba que está passando por um momento de dificuldade pode procurar o posto de saúde, obter um acolhimento inicial para que seja verificado se é caso de psicologia, de um acompanhamento psicológico, e sendo verificado um caso de psiquiatria,
essa pessoa será encaminhada. Então, toda a população que acessa o SUS tem esse direito. E se a pessoa precisar de medicamento, né, o serviço público também pode ajudar nesses medicamentos, né, ceder esses medicamentos? Exatamente. A partir do momento que o paciente ele inicia um tratamento em psiquiatria, ele vai ser avaliado, vai ser prescrito medicações que tem no SUS. A gente tem uma farmácia de saúde mental que fornece essas medicações gratuitamente pelo SUS. Perfeito. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Então, pessoal, fica um alerta aí para quem, né, tem algum tipo de problema mental, já está se sentindo, às vezes, um pouco desanimado, estressado, sem nenhum tipo, né, de algo que acometa maior, né, é bom procurar um atendimento psiquiátrico, principalmente pelo psicólogo, né, começar pelo psicólogo e depois, de repente, ser encaminhado aí ao psiquiatra. Volto com vocês aí no estúdio.